Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal DNA Vintage. E hoje, a pedido de muitos inscritos aí, eu resolvi fazer o meu vídeo sobre o uso de multímetros. A minha intenção, já deixo bem informado a todos os inscritos, que não é transformar ninguém em técnico eletrônico. Isso aí exige muitos anos de estudo, experiência e tal, e a minha intenção maior é que o pessoal que tem um equipamento desse ou que tenha vontade de comprar um, né, que tem para usar na sua residência ou em medições simples, né, não venha danificar seu equipamento. Tá ok, pessoal? Então, para começar esse meu vídeo, eu vou mostrar um outro vídeo para vocês, certo? De uma certa emissora aí, que tem uma certa pessoa lá usando o multímetro. Então, vamos prestar atenção. Eu sei que vocês vão gostar muito desse vídeo. Vamos para o vídeo. Sabe, do jeito que você precisa. E esse negócio aqui, além de chave de fenda e tal, esse negócio aqui, eu acho que todo mundo devia ter em casa. Às vezes, você queima um aparelho bem legal seu, porque não tem certeza se aquela tomada que não está indicando ali se é 110 ou 220, seu equipamento é 110. A tomada que você olha, você acha que é 110. Então, quando você achar, você vai lá e mede. Por exemplo, ó. Não acha que é um perigo. Não. Aí você vem aqui, põe em volts aqui, ó. Ele é a pilha, tá vendo? Tá 00 aqui, né? Aí você vem na tomada, por exemplo, eu queria saber quanto é essa tomada aqui. Você enfia um Pessoal, cabinho presta aqui, atenção no jeito que ela colocou as pontas na tomada. Ela olha colocou lá, ó. uma ponta Ele vai chegar, no pino terra e ó, outro em no pino fase. 200, tá vendo? Ele é 220 aqui. Ó, peraí, para lá no 200, menino. Olha lá, 200. 110 ele não é. Deixa eu ver se é aqui. Aqui. E Ele vai estabilizar ali. mais um pouquinho. Ou isso aqui tá doido. Ou eu não sei fazer, será? Ai, Eu vem. não sei. É 220, eu botei no 110, eu botei no 220. Mas enfim, você aprende a usar. Eu não sei usar isso, mas eu acho Aprende a usar, fácil, né, quem pessoal? sabe. E tem em casa, não é legal? Antes Tá de vendo? usar, né? Se tivesse um videogame aí. Cuidado, pessoal, não façam isso. Primeiro você aprende o básico para poder usar o multímetro, não é verdade? Vamos continuar. Então, existem dois tipos de multímetros, no caso, você tem o multímetro analógico, a ponteiro, e você tem o multímetro digital. E no caso, eu tenho um modelo justamente igualzinho que a pessoa lá está usando no vídeo, para dar a explicação técnica dela. Tá ok? Mais para frente, ainda continuando em tipos de multímetros, você tem o digital com a seleção, com a chave seletora comum. Por isso que eu chamei de seleção comum, porque essa chave seletora você que tem que selecionar a escala a qual você vai utilizar, certo? Então você tem tensão alternada, tensão contínua, amperagem, certo? Ganho de transistores, enfim, a escala de resistências. Esse multímetro você tem que fazer a seleção manualmente. Você tem que escolher o nível da escala que vai ser utilizado. E você tem também os modelos digitais em automático, onde o próprio multímetro já tem a seleção automática dele, certo? Ou seja, você vai colocar, por exemplo, você quer medir uma tensão alternada, você vai selecionar a chave para essa posição aqui, ó. Um exemplo rápido. E não importa se a tomada seja 220 ou 110, você colocando em tensão alternada, automaticamente ele já vai fazer a seleção interna dele e já vai mostrar o valor para você. Então você não precisa ficar selecionando. Por exemplo, nesse daqui você tem uma escala até 200 volts e uma escala até 750 volts. Na parte prática eu vou mostrar como que funciona isso. Tá ok? Ó, digital de seleção automática. Continuando. Existem vários modelos no mercado. A parte de cima aqui você vê os modelos analógicos. Esse daqui é um Simpson americano, um ótimo multímetro, certo? Para quem conhece. Vários outros tipos de multímetro, um ICEL, entendeu?
E esse daqui também é um modelinho, pessoal, que muita gente encontra em depósitos de material de construção, até em papelaria isso aqui vende, supermercado, entendeu? Um modelinho bem simples, mas também que pode ocasionar danos se você não souber utilizar ele, tá ok? Tanto ao usuário como ao equipamento. Esse daqui já é um Fluke digital, essa parte de baixo é os digitais, correto? Fluke digital, uma das melhores marcas que existem no mercado. Outro que da Icel, outro que Minipa, uma grande marca também. E esse daqui é um modelo importado, né? Que você pode comprar em sites de Shopee, Alibaba, etc. Vende também os modelos importados. Continuando, aqui eu tenho as melhores marcas, as marcas que eu mais indico, que eu já conheço, né? Para quem não conhece, a Minipa, Fluke, Yokogawa. Essa daqui é japonesa, Yokogawa. Fluke americana, a Minipa também é americana, certo? Mas tem fábrica no Brasil. Sanwa, né, a japonesa. A Ricardo Ferramentas também tem uma boa classe de multímetros, não são tão assim excelentes, mas são bons multímetros. A Icel Manaus, bem conhecida também no público brasileiro, tem fábrica em Manaus, ótima marca também. Simpson americano, que eu estava comentando com vocês, essas daqui já são importadas, vem da China. A Unity, boa marca também. A Nente, que eu tenho um também digital desse daqui, e um Yongfun, entendeu? Que eu também conheço e é um xodó que eu tenho aí, um multímetro antigo analógico, mas de ótima marca. Essa marca aqui é bem conhecida também dos técnicos aí experientes. Continuando, as marcas populares, né? A Brasforte, Foxlux, EDA, que fabricam aqueles digitaizinhos lá ou até analógicos. São marcas conhecidas aí, que nem eu falei, vende em supermercado, loja de ferragem, entendeu? Papelaria, você encontra essas marcas aqui. Continuando, algumas diferenças sobre chaves seletoras nos analógicos. O pessoal que vai comprar um multímetro analógico, geralmente, dependendo do modelo, a chave vai ser praticamente igual nos dois modelos, com algumas diferenças, claro. Entendeu? Aqui nesse daqui você tem a chave de tensão alternada, nesse daqui você também tem a chave para tensão alternada, né? A escala, vou falar realmente que é a escala de tensão alternada, a escala de tensão alternada, a escala de resistência, a escala de resistência, entendeu? A escala de tensão contínua, escala de tensão contínua. Esse daqui, ó, tem uma diferença aqui, tá vendo? Ó, ele mede até 12 amperes em corrente contínua. Esse daqui já não consigo, o máximo dele é até 250 miliamperes, tá ok? Então, pessoal, aqui você tem o potenciômetro de ajuste de final de escala, tá ok? Nos dois existe essa possibilidade. Então, você vê que tem algumas pequenas diferenças, mas existem. Continuando, aqui as chaves seletoras nos digitais. Aqui é aquele exemplo do meu digital lá no começo da apresentação, ó. Você tem a chave seletora que você tem que selecionar aqui e tal, entendeu? É uma chave manual. Você tem que colocar onde você quer usar, qual o range da sua escala. E esse daqui é o multímetro automático, tá ok? Conforme eu expliquei para vocês, dependendo da função aqui, ela é automática, entendeu? E aqui um resuminho básico dos erros mais comuns que podem explodir ou danificar o multímetro. Principal erro que da nossa amiga lá no começo do vídeo, lá, ó, medir voltagem com a seletora na escala de amperagem. Estava em voltagem, ela passou para amperagem com as pontas na tomada. O que aconteceu? Isso aqui, né, pessoal? Medir voltagem com a seletora na escala de resistências. Outro erro também, do robista, do estudante, do pessoal que está começando. E outro, medir voltagem com a seletora na escala errada. Então, pessoal, uma grande dica para evitar esses principais erros aqui, ó. Antes de usar, verifique o que vai ser medido, sempre, tá ok, pessoal? Obrigado. Vamos continuar agora na parte prática. Pessoal, então vamos agora para a parte prática. Eu vou começar explicando e falando um pouco sobre o multímetro analógico, no caso. Os multímetros, eles são instrumentos de grande utilidade na bancada, tanto do eletricista como do técnico eletrônico. Eles podem servir praticamente para qualquer tipo de teste, né, em circuitos e componentes, mas, no entanto,
Para você aproveitar todas as possibilidades do multímetro, o usuário ele precisa estar atento para não cometer erros comuns. Como vocês viram no começo do vídeo, aquele uso pela pessoa lá daquela grande emissora. Então esses erros aí, eles podem levar a conclusões erradas, né, sobre o estado do circuito e como vocês viram lá, danificar o instrumento de uma vez por todas, né, nem sendo possível a recuperação do mesmo. Porque eles são instrumentos muito delicados e também precisos. Então o uso indevido dele leva a consequências bastante desagradáveis para os usuários, né? E o multímetro ele queima mesmo, ele sofre danos irreparáveis e as indicações deles vai ser afetadas com esse tipo de erro que foi cometido pela pessoa, o usuário dele. Então vai ser totalmente errada a medida que você vai fazer com ele. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos conhecer o equipamento. Aqui, como vocês podem ver, eu vou desligar ele aqui, ó. Você tem aqui as escalas do multímetro, certo? Aqui em cima as escalas de resistência, né, em ohms. Aqui essas escalas de baixo aqui, ó, certo? Aqui a gente chama de praticamente fundo de escala e aqui o final de escala. Então aqui vocês podem observar que vocês têm aqui, ó, o zero, que pertence às resistências, a escala de resistências aqui, ó, essa escala aqui de resistências, para medir resistências, tá ok, ó, símbolo de ohms aqui. E aqui você vê, vocês observam, eu tenho 10, 50 e 250. ACV, ou seja, é a escala que é usada para medir tensão alternada e corrente alternada. E também a mesma escala, vocês estão vendo ela aqui, ó, no começo aqui, ó, DCAV. Ou seja, a mesma escala também serve para medir volts contínuos e amperes contínuos. E aqui eu tenho outra escala aqui, ó, HFE, que seria para ganho de transistor, essa escala em azul. E aqui eu tenho a escala para medição de baterias, pilhas, que tá aqui, ó, bateria 1,5 volts. Então eu posso medir por aqui. Aqui eu tenho escala para temperatura, que no caso esse instrumento também pode-se medir temperatura com ele, com um tipo de ponteiro diferente. E aqui eu tenho também a escala de dB, que seria a intensidade sonora, em dBs. Também não vem ao caso. A minha intenção é explicar o básico desse aparelho para a pessoa leiga, o hobbyista, ou a pessoa que deseja ter um multímetro em casa para poder medir uma tensão numa tomada, medir uma bateria, medir uma pilha. A minha intenção não é transformar você em técnico eletrônico, certo? Não, nada a ver. Eu quero explicar o básico para que a pessoa tenha uma noção muito boa e uma segurança no uso desse equipamento. É isso a minha intenção, tá ok? Então, vamos se atentar somente à parte que mede tensão e corrente, que é o que mais o pessoal hobbyista ou estudante no início de carreira, a pessoa que quer ter um instrumento desse dentro de casa vai precisar de momento. Então aqui, pessoal, eu vou mostrar como que funciona a seleção de escalas. Aqui ele está desligado. Aqui é a chave que você vai virar para selecionar qual o nível da escala que você deseja, certo? Ela tanto pode ser virada como para um lado como para o outro, não tem problema nenhum. Você vira para o lado que você quiser, tá? Aqui é o botão de ajuste, quando você vai medir a resistência lá na escala de resistência, que não vem ao caso agora. Isso aí numa segunda oportunidade. Eu vou fazer um vídeo mostrando como que se mede resistências usando multímetro analógico. E o que acontece? Então vamos lá. Essa marcação aqui nele, ACV,
que significa o quê? Tensão, que também é chamada de voltagem, certo? Tensão alternada, tá ok? É medido por aqui. Essa escala aqui do outro lado, para tensão contínua. Pilhas, baterias, tensão em pequenos motores, tá? Fontes. Então você vai usar esse lado aqui, ó, tá? Esse lado aqui é para tensão alternada. Tá? Daqui até lá, ó. 10, 50, 250, 1000. Aqui eu desligo. Aqui 1000 volts, 250, 25, 10, 2,5 volts e 0,5. Então o que que acontece, pessoal? Eu vou começar a explicar para vocês. Vamos imaginar que eu queira medir uma fonte de 12 volts, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tô com uma fonte ligada na minha tomada aqui, próximo da minha bancada, certo? Aqui eu tenho a saída dela. Eu não sei qual é a voltagem dessa fonte, mas eu sei que é uma tensão contínua. Fonte é tensão contínua. Então, eu vou sempre começar da escala maior. É claro que é uma fonte pequena, eu já vou pôr aqui em tensão contínua, 250 volts, que eu sei que vai ser vai me garantir que eu não vou ter problema nenhum na hora de medir a fonte. Outra coisa, como é tensão contínua, eu estou com um multímetro analógico. O multímetro analógico, ele tem um pequeno problema, que caso você ponha a ponta positiva no negativo da saída da fonte e a ponta negativa no positivo, o ponteiro vai deflexionar ao contrário. Então, se você vê que o ponteiro vai deflexionar para baixo, ele vai dar uma batidinha ali, você para de medir. Aí você inverte aonde você vai colocar a ponta, tá ok? Então, eu vou medir para vocês verem como é a medição na saída dessa fonte. Eu já sei que o negativo dessa fonte está aqui na carcaça pro pino do lado de fora e o positivo é ali dentro. Então, ó, tá fazendo uma medição para mim. Só que eu estou em escala de 250 volts. Então o ponteiro deflexiona muito pouco. Porque na escala de 250 volts, eu vou ter que seguir a escala de baixo, de 250. Entendeu? Então aqui eu tenho 0, 50, 100 volts, 150, 200, 250 volts. Eu não consigo ver exatamente quantos volts eu tenho aqui. Então o que que eu faço? Eu diminuo a escala. Eu tiro as pontes por segurança. Vou diminuir a escala do equipamento, vou pôr para 25 volts. Fundo de escala de 25. Daí qual é a escala que eu tenho que seguir? Ah, mas eu não tenho 25 volts nessa escala aqui. Então, eu vou chamar esse 250 aqui, ó. Esse valor 250 de 25 volts. Tá ok? Então, se eu chamo isso aqui de 25 volts, esse fundo de escala, aqui eu tenho o quê? 25, aqui eu tenho 20 volts, aqui eu tenho 15 volts, aqui eu tenho 10 volts, aqui eu tenho 5 volts, e aqui eu tenho 0, né? Porque eu estou usando a escala DCV, ó. Estou na escala de DCV, volts contínuos, tá ok? Então, provavelmente, esse ponteiro vai vir até aqui mais ou menos, ó, nessa região aqui, perto dos 15 volts. Vamos medir para a gente ver? Olha lá, pessoal. Tá ok? Entenderam? Ó, eu tô com ele regulado para um máximo de tensão 25 volts, tá? Então eu tenho que olhar, eu não tenho 25. Como eu falei, chama o 250 ali de 25. Então quer dizer que o 25 é o fundo de escala. Aqui é 0 volts, 5 volts, 10 volts. Tá vendo? Ó? Ele não parou no meio aqui, ó, entre o 100 e 150, o 100 eu estou chamando de 10 e o 150 eu estou chamando de 15. Ela é 12 volts de saída, tá ok? Ó? Então tá dando os 12 volts, tá ok? É isso aí, ó. Vou mostrar para vocês aqui a fonte, a marcação na fonte aqui, ó. Vou desligar a tomada. Tá vendo aqui, pessoal, ó? A entrada eu ligo numa tomada de 100, 240 volts, a saída dela 12 volts, 3 amperes. Ok, ó, 12 volts de saída, tensão 12 volts. Tá ok? Agora,
vamos imaginar que a gente vai medir uma pilha, né? Uma pilha, a pilha comum, ela tem o quê? 1,5 volts. 1,5 volts. Pilha comum, 1,5 volts. Eu vou medir ela. Como que eu vou medir? Se eu deixar na escala de 25 e colocar isso aqui, ó, ela tem 1,5 volts. Eu estou na escala de 25. Então quer dizer que o 250 aqui para mim nessa escala vale 25. Então eu vou colocar aqui, ó, positivo, ponta positiva, negativo, ponta negativa. Olha, pessoal. Tá vendo? Ó, ele deflexiona só um pouquinho. Aí eu não consigo saber exatamente quanto está dando de voltagem para mim. Então vamos diminuir a escala. Como é 1,5 volt, eu vou pôr na escala de 10 volts. 10 volts já é o suficiente para me medir 1,5 volts, concorda? Então, aonde que está a escala de 10? Opa, agora eu tenho 10 aqui. Eu não preciso chamar ninguém de 10, eu já tenho 10 aqui, ó. Então aqui vale 10, aqui vale 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Então, se ela é uma pilha de 1,5, o ponteiro provavelmente vai parar por aqui, assim, ó. Aqui tem 1 volt, né? 1 volt aqui nesse risquinho, então ele vai parar por aqui, assim, ó. Vamos lá, vamos medir pra gente ver, ó. Olha lá, pessoal. Tá ok, ó? 1,5 volts. Ele não parou entre o primeiro risquinho e o segundo risquinho, que tá no 2. Aqui é 1 volt, aqui é 2 volts. Então ele teve que parar aqui no meio. 1,5 volt. Tá ok? Olha lá. Curiosidade, esse multímetro tem uma escala que serve somente para medir baterias e pilhas. Então eu posso aqui, ó, colocar nessa região aqui, ó, vou virar a chave para ela, 1,5 volts no máximo. Eu vou medir essa pilha de 1,5 volts. Vamos ver se ela tá boa. Daí eu vou seguir o quê? Essa linha aqui, ó, da bateria de 1,5. É essa escalinha aqui, ó. Ó, aqui eu tenho de 1,2 até 1,5. Aqui é a parte boa da pilha. Aqui ela pode estar boa e pode não estar também, né? Dependendo do uso que eu vou querer, né? Porque tem um ponto de interrogação ali. E do vermelho para cá, a pilha já está ruim. Então vamos medir ali, ó. Ó, pessoal, ela tá num ponto de interrogação. Ela não tá ruim, mas também não tá boa. Tá ok? É uma pilha que já está gasta. Tá vendo onde tá pegando o ponteiro ali, ó? Aí você vai me questionar, pô, mas por que eu tenho essa escalinha de 1,5 volts para medir bateria? Eu não tô medindo aqui na escala de 10 volts aqui, ó. Eu não precisava ter isso aqui, ó. Se na escala de 10 aqui eu já tô vendo ali que a pilha tá com 1,5 volts, ó. Por que ela tá dando 1,5 lá, ó? Até mais que 1,5, se for contar os risquinhos lá, fazer a divisão correta. E aqui, ela está dando como abaixo de 1,2 na escala de pilhas. Tá vendo? Ó? Ela está no ponto de interrogação. Porque é o seguinte, pessoal. Quando você coloca aqui nessa escala aqui, ó, na escala de 10, né, e você vai medir a pilha e ela dá aquele valor ali, ela está medindo diretamente a tensão aqui sem provocar uma carga em cima dessa pilha, que seria para verificar o desgaste dela. E o que vai acontecer? Às vezes você tem um equipamento lá que funciona em 3 volts. Aí você vai pegar duas pilhas de 1,5 cada uma, você vai pôr lá 3 volts você precisa para funcionar esse equipamento. E o equipamento não funciona. Daí você vem aqui no multímetro, você mede as duas pilhas, pô, mas elas estão com 1,5 volts cada uma. Por que ele não funciona? Porque justamente ela não tem mais carga nela. Ela só tem tensão, ela não consegue produzir corrente. Aí para você ter o valor exato de se ela está com carga boa para ser colocada no equipamento, você coloca aqui, ó. Aí você vai ver realmente se a pilha está boa. Tá ok? Ah, essa daqui está bem gasta, tá vendo? Ó? Essa aqui já está bem gasta. Correto? Olha lá, ó. Essa está bem gasta. E aqui também, pessoal, eu esqueci de comentar, na escala de 10, vocês lembram que eu tava medindo a fonte aqui, ó? Tá vendo, ó? Na escala de 10. Tá vendo, ó?
Ela é 12 volts. Vocês viram que o ponteiro bate e volta. Então eu tenho que pôr na escala maior, 25. Tá ok, ó? Tá vendo, ó? Eu queria mostrar o que acontece com o multímetro quando você põe numa escala muito baixa. Tô na escala de 10 volts, tá vendo, ó? Ela é 12 volts. O que acontece, ó? Quando eu encosto a ponta ali, ó, o ponteiro já vai bater lá no fundo, lá, ó. E se eu deixar, ele fica lá no fundo batendo lá, tá vendo? Por isso que eu tenho que pôr numa escala maior, 25, tá vendo, ó? Aí ele vai parar ali. No caso da pilha, a pilha não era 1,5 volt? 1,5 volt. Eu pus na escala de 10 aqui, que eu tinha colocado na escala de 10. Ela vai só um pouquinho. Mas eu esqueci, pessoal, eu tenho a escala de 2,5. Então, se eu colocar na escala de 2,5 volts, quem que eu vou chamar de 2,5 volts? A escala de 250. Tá ok? Eu vou ter mais precisão nessa hora para medir a voltagem da pilha. Voltagem, ó. Não se ela está boa, lá. Quanto que ela está dando ali, pessoal? 1,5 volt, tá vendo, ó? Olha lá, ó. Aqui é 0,5 volts, ó, 0,05, 1 volt, 1,5, 2 volts, 2,5 volts. Então ela não é uma pilha de 1,5, ela vai parar aqui no 150, porque eu estou chamando de 150 de 1,5 volts, olha lá, ó. Tá vendo, ó, onde eu parou o ponteiro? Entenderam, pessoal? Qualquer dúvida aí, deixe os seus comentários aí, tá? E eu vou responder na medida do possível. Pode ficar tranquilo, pessoal. A minha intenção é tirar a dúvida do pessoal, tá joia? É ajudar. Pessoal, agora a gente vai medir tensão alternada. Ou seja, é a tensão para os leigos, a tensão de tomadas, tá? Tensão alternada. Então, eu tenho aqui uma tomada e vou medir essa tensão na tomada. Eu vou fazer o quê? Vou colocar... eu não sei se essa tomada é 127 volts ou é 220 volts. O que eu faço? Por via de regra, via de segurança, eu já coloco numa escala maior, de 1000 volts, certo? Para garantir que não queime o meu aparelho. Não sei que voltagem que é. Pode ser que essa tomada seja de 400 volts, não sei, eu não conheço. Bom, eu chego num lugar lá e tem as tomadas na parede. Pode ser uma tomada para ligar um motor, sei lá. Eu não sei qual é a voltagem dessa tomada. Então eu já coloco na escala de 1000 ali e vou fazer a medição da tomada. Ó, pessoal, eu não estou na escala de 1000. Ah, mas eu não tenho escala de 1000 aqui. E agora, como é que eu faço? Lembra que eu comentei com vocês? Se eu não tenho a escala de 1000, eu tenho que chamar uma escala de 1000 aqui. Qual a escala mais provável que eu posso chamar de 1000? A escala de 10. Tá ok? Ó? A escala onde tem o número 10. Então, esse 10 para mim vai valer o 1000. Então, se aqui é 1000, o fundo de escala aqui é 1000, aqui vale 900, aqui 800, aqui 700, aqui 600, certo? Ó, 500, 400, 300, 200. E esse primeiro risco aqui não valia 100, ele foi um pouquinho para cá. Eu tenho dois risquinhos, 100, 110, 120. Então, essa tomada é 127 volts, tá ok? Agora eu quero ter mais precisão na escala. Eu vou retirar aqui fora, vou pegar e vou colocar na escala de 250 volts. Agora eu já sei que ela é uma tomada de 127. Agora eu tenho uma escala que eu possa chamar corretamente conforme está aqui, ó. A escala de 250 ali, tá ok? Agora ficou fácil, né, pessoal? Então, ó, 250, 200, 150, 100, 50 e 0 volts. Então, se ela é 127, ela vai ter que parar onde o ponteiro? Aproximadamente nessa região aqui, ó. Ele vai ter que vir daqui até aqui, ó, entre os 100 e os 150. Então, vamos lá. Lembre-se que eu estou medindo tensão contínua, tensão alternada, ACV. Ou se fosse, no caso, corrente alternada. Mas aqui vamos chamar... Corrente é uma coisa e tensão é outra, tá ok? Eu já vou falar a respeito disso aí já já. Então, estou medindo tensão alternada, tomadas, né? E pode-se medir outras coisas também. Mas vamos lá primeiro, não vamos complicar as coisas não. Tensão alternada, ACV. 250 volts, certo? A regular da minha chave aqui no multímetro. Vamos colocar na tomada novamente. Olha lá, pessoal. Tá vendo, ó? Ele parou certinho no meio, entre os 100 e os 150.
127 volts, 125 volts está dando para mim aqui, tá ok, ó? Tá? Porque tem uma tolerância também, né, pessoal? É um instrumento preciso, mas não é tão preciso. Ele tem que ter uma tolerância, tá bom? 100, 150, então ele parou no meio. 127 volts, tá ok? Entenderam? É isso aí. Agora vamos fazer o comentário, pessoal. Porque tem gente que fala assim, ah, não tem corrente, na tomada ela está sem corrente. Não é? A tomada ela não possui corrente elétrica. Ela só vai ter corrente elétrica a hora que eu tiver uma carga ligada nela. E para mim medir essa corrente elétrica, eu tenho que colocar esse instrumento aqui em série com o equipamento. Aí sim eu vou ter uma corrente elétrica. Enquanto eu não tenho nada nessa tomada, eu só tenho voltagem nela, tensão nela, certo? Eu só tenho tensão. Eu não tenho corrente elétrica na tomada, só tenho tensão. Eu só vou ter uma corrente elétrica a hora que eu ligar uma carga aqui, conectar alguma coisa aqui, e daí ela vai puxar uma corrente elétrica, ou seja, vai ter a circulação de elétrons. Aí eu vou ter uma corrente elétrica junto com uma tensão. Tá ok? É isso aí. Vou desligar o multímetro. Pessoal, outra coisa. Não esquece. Ponta preta no negativo. Tá? Ponta preta ligada no negativo. Ponta vermelha no positivo. Ok? Não pode esquecer disso daí. Sempre assim. Pessoal, agora vamos partir para o multímetro digital. Esse aqui é um multímetro de fabricação chinesa. Multímetro para hobby mesmo. Vamos chamar assim. Um multímetro para ter em casa e só para medir o básico. Simplesmente medir tensão em tomadas ou medir pequenas pilhas, motores pequenos, entendeu? Coisas simples, tá? Para o pessoal ter em casa. Foi com um desse daqui, que aquela pessoa daquela emissora que queimou, explodiu ele na mão dela. A sorte que não aconteceu coisa pior. Mas enfim, vamos lá. Eu vou demonstrar quais são as diferenças entre o digital e o analógico, né? Vamos lá. Sendo esse um multímetro digital comum, pessoal, ele não tem mudança de escala automática. Ou seja, você vai medir a tensão da tomada, você vai ter que selecionar qual é a tensão da tomada, qual é o máximo de tensão daquela tomada, né? E se ele fosse do modelo automático, você colocaria em tensão alternada, que seria da tomada, e ele já selecionar, a hora que você encosta a ponta para medir, automaticamente ele já vai dar um valor, porque ele vai verificar, essa tomada é de 220, ou essa tomada é 127, ou essa tomada é 400 volts, ou essa tomada é 700 volts, ele automaticamente vai fazer isso para você. Mas nesse modelo aqui, um modelo simples, o que acontece? Você tem que fazer a seleção dele, você que vai selecionar corretamente qual que é a tensão que vai ser usada para fazer a sua medição, tá ok? Qual vai ser qual o ponto da seletora que você vai colocar para medir a tensão na tomada. Então vamos lá. Tá desligado. Eu vou medir uma tomada, né? Eu vou medir uma tomada aqui, ó. Vamos lá, vamos voltar para nossa tomada novamente, tá? Tô com o multímetro aqui. Vamos imaginar novamente, eu não sei se essa tomada é 220, 110, 700 volts, 400 volts, enfim, não conheço o local, cheguei lá, a pessoa me chamou para resolver um problema e eu preciso medir com o meu multímetro digital. Então vamos lá, eu vou ligar o multímetro e esse multímetro, o máximo que ele tem, que ele aguenta medir, vamos chamar dessa maneira, é 750 volts. Então eu sei que naquele local eu não vou... A pessoa já me fala, aqui o máximo que tem aqui é tomada de 220. Então eu tô tranquilo. Então vou pôr em 750 volts, tá? E vamos, por segurança, né? Já põe na máxima escala e vou medir a tomada. Vou colocar aqui, ó. Tensão alternada, tá ok? A tomada, então vamos tensão alternada. Olha lá, pessoal, ele já mostrou para mim, eu tenho uma tomada aqui de 120 volts. 122, 120, tá vendo? Ele varia um pouquinho, tá ok? É isso aí. Como eu sei que essa tomada é 120 volts, então eu quero ter mais precisão.
Então, vou diminuir para 200, tá? 200 volts, ó. É essa região aqui, tá, pessoal? Tensão alternada, 200 volts. Vou colocar na tomada. Olha lá, ó. Precisamente eu tenho 121,87 volts, varia um pouquinho, porque a nossa rede é alternada. Ela varia, certo? Olha lá, ó. Essa medição já é mais precisa. O que que a fulana lá no vídeo fez? Ela estava com as ponteiras dentro da tomada e ela pegou e mudou essa escala aqui, ó, para a escala de amperes. O que que aconteceu? Fechou curto entre as pontas. O equipamento explodiu. Foi isso que ela fez. Pode prestar atenção no vídeo, que ela tá aqui, ela tá fuçando aqui, ó, para ver se ele mostra alguma coisa. E ela, quando ela vira aqui para amperagem aqui, ó, ele explode na mão dela. Tá ok? Isso aí foi o grande erro dela lá. E também, claro, a pessoa não sabe usar o equipamento. Por isso, tem que ter muita segurança, porque danifica o equipamento de bobeira. É uma coisa, não vou dizer simples de ser usado, mas quando você tem uma explicação detalhada, uma explicação com segurança, dando uma noção básica, mas pelo menos uma noção precisa de como que você tem que fazer, você não vai queimar esse equipamento, tá ok? Então vamos lá, pessoal, vamos mais uma vez. Como agora eu sei que essa tomada é 127, eu posso trabalhar aqui, ó, na escala de 200. Se ela fosse 220, eu já não podia colocar nessa escala de 200, porque é o máximo que ele vai conseguir medir em 200 volts. Se ela fosse de 220, eu já tenho que trabalhar nessa escala maior, sempre na maior, 750 volts. Então eu tenho que deixar aqui, tá ok? Aí eu colocaria lá, ele ia mostrar para mim 220 volts. Certo, pessoal? Agora vamos passar para o outro lado agora. Vamos medir a nossa fonte. Vamos ligar ela aqui. Vamos medir a nossa fonte 12 volts. Lembra que eu falei? Tensão contínua, 12 volts. Então eu vou ligar o equipamento novamente. Como eu já sei que é 12 volts, mas vamos imaginar que eu não soubesse quantos volts é. Ah, eu não sei. Vamos imaginar que aqui saísse 300 volts. O que que acontece? Eu já começo na escala maior, 1000 volts. Eu não sei quanto que é. Não sei. Vamos supor que eu tenho uma fonte gigante aqui perto de mim. Ah, essa fonte... Ah, não sei quanto que é. Já coloco na escala de 1000 ali e vou tentar medir ela. Olha lá. Olha lá, ele já mostrou para mim, ó, 12 volts. Tá ok? 12 volts. Ah, então, aí eu posso, se é 12 volts, eu posso diminuir essa escala aqui para mim ter mais precisão. Então, vou pôr na escala de 20 aqui, ó. 20 volts, tá ok? Então, pessoal, agora vamos, eu coloquei na escala de 20 volts e vamos medir agora. Agora a precisão vai ser maior. Olha lá, eu tenho 12,18 volts, tá ok? Então, por segurança, eu não posso abaixar mais essa escala. Porque aqui seria até 2 volts, ou 2000 milivolts, entendeu? Eu não posso abaixar mais essa escala, eu tenho que deixar na de 20, senão eu vou medir errado aqui. Agora, uma coisa que no digital não tem problema. Vocês estão vendo, é 12,19 volts. Se eu inverter agora, eu vou pôr a ponta vermelha no negativo da fonte e a ponta preta no positivo da fonte. O que que acontece? Ele fala para mim lá, ele mostra um sinal de negativo, que eu tô com as pontas invertidas. Certo? Entenderam? Eu tô com a ponta positiva no negativo da fonte e a ponta negativa do multímetro no positivo da fonte. Tá vendo? Ó, ele mostra um sinal invertido ali para mim. Ó. Ele mede, mas fala, ó, tá invertido as pontas. Então eu sei que a hora que eu trocar, ó, pôr o negativo com negativo e positivo com positivo, eu vou ter o valor 12 volts normal. Ó. Tá vendo? Aqui tá correta a polaridade. A polaridade está correta. Então, pessoal, muito cuidado na hora de utilizar o instrumento. O maior problema que o pessoal encontra é isso daqui, ó. Na hora de medir uma tomada, não sabe o valor que tem que ser colocado aqui, não sabe se é em tensão alternada ou tensão contínua. Tomadas, tensão alternada. Baterias, pilhas e motores alimentados por corrente contínua. Tensão contínua, viu?
Tá ok? Agora aqui, ó, é a amperagem, ele tem que ser ligado em série com o equipamento. Entendeu? Aqui é a escala de amperes. Tem como usar, mas aqui, ó, eu não quero entrar em muito termo técnico, porque esse vídeo é mais para o pessoal hobbyista, tá? E aqui eu tenho 10 amperes, que ele pode medir uma corrente contínua de até 10 amperes. Ele tem que ser ligado em série. Pessoal, outra coisa também que eu vou explicar para vocês aqui, ó. O multímetro digital, ele tem também essas outras funções, né? No caso aqui, a escala para medir resistência, entendeu? A escala de resistência. Vocês observam aqui, ó, o sinal de ohms aqui, ó, a escala de resistência. E aqui é a escala de continuidade, ou escala também para medir diodo. Quando você quer medir uma continuidade, você encosta uma ponta na outra, ele apita, entendeu? Aqui é uma função para saída de onda quadrada. E aqui é a função para medir ganho de transistor, HFE. Tá ok? E aqui, ó, quando eu vou medir HFE, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o multímetro aqui, ó, né? Eu não preciso dessas pontas aqui, nessa função. Eu posso retirar as pontas. E daí eu coloco o transistor enfiado aqui nesse conector aqui, ó. Tá ok? Daí ele me dá o valor em HFE do transistor. Mas isso aí é mais parte eletrônica. É como eu falei, numa segunda oportunidade eu vou fazer um vídeo na hora de medir resistência, transistor e tal. Se Deus quiser, mais para frente eu vou fazer esse vídeo. Mas por enquanto, pessoal, é mais essa parte para medir voltagem, certo? Tanto voltagem contínua como voltagem alternada e a medição de corrente no equipamento, tá bom? Para evitar que aconteça aquilo que vocês viram no vídeo lá, da fulana lá, tá joia? Pessoal, e aqui reforçando, certo? Eu vou querer agora medir uma corrente de acima de 200 mA, porque esse instrumento aqui, o máximo dele é 200 mA, que ele pode medir. Então, se passou de 200 mA a corrente que eu vou medir, eu tenho que já passar para a escala maior, que seria de 10 amperes. E como que eu faço isso agora? No normal, para mim medir até 200 mA, eu posso medir dessa maneira, com a ponta preta aqui e a vermelha aqui, certo? E vou ligar o instrumento e insere com o equipamento lá, conforme eu mostrei no desenho. Mas agora, como a corrente é acima de 200 mA, eu já vou medir na escala de 10 amperes, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa ponta vermelha daqui, ó. Vou tirar essa ponta vermelha daqui e vou colocar ela no borne para 10 amperes. Vou colocar ela aqui, ó. Tá vendo? Ó, no borne de 10 amperes. Aí eu vou pegar e vou medir, colocar as pontas dele no circuito, certo? Fazendo a ponte lá com o equipamento que eu vou medir. Daí eu vou colocar o quê? Na escala aqui de 10 amperes. Vou ter que vir com o ponteiro aqui 10 amperes aqui, ó. Tá ok, pessoal? Não pode esquecer disso daí. Então, nesse caso, para esse instrumento, passou de 200 mA, eu já tenho que selecionar, colocar a chave seletora na posição de 10 amperes e mudar a ponta de prova vermelha desse conector aqui para o outro conector. Aliás, é borne, né? A palavra certa seria borne. Desse borne para o borne de 10 amperes. Tá ok? E, pessoal, se puder ajudar aí, deixa o seu like se você está gostando do vídeo. Se você também não está gostando, pode deixar o seu dislike, certo? Faça o seu comentário aí, tá bom, pessoal? Se inscreve no canal, isso aí ajuda muito. Ajuda demais a gente aí e sempre incentiva a fazer mais vídeos para ajudar mais pessoas, tá bom? E vamos continuar.